Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, eu ligado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Geleia tão sensacional. Sucesso. Volta de Essa é até a gospel humana. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nosso Robert, aqui está Guilherme de Campos Teles. Boa, Guilherme boa. tem 24 anos e é um simples publicitário. É isso aí, bichão. Isso mesmo. Ou tem mais alguma coisa no seu currículo? Olha, eu já fiz muitas coisas, assim, muitas coisas maravilhosas. Já fui redator de horóscopo. Sério? Ai, me conta! Legal. Que beleza. Eu já fui redator de site de mensagens amorosas. Boa. E hoje em dia eu sou instrutor de treinamento de tecnologia também. O que é um instrutor de tecnologia? treinamento. É. Então, eu dou treinamento para quem vende celulares. Eu falo sobre as especificações dos celulares. Então, eu tô mais na área de Um tecnologia bom hoje em dia. celular e barato. É barato. Exatamente. Qual é o Qual bom é? e barato? Vai. O bom e barato? É. Não, eu vou acabar fazendo merchan. Não que tem problema, pode, né? tem problema. Então tá bom. O melhor que tem hoje em dia é o Alcatel. Acreditem se quiser. Alcatel! Alcatel? Pagou, eu falo, né? Que sensual, Alcatel. Pra cara mentiroso, Francês, não é? Você é mentiroso, Alcatel! Um lixo. O cara vem e fala... Vem pegar no quarteirão de casa. O Steve Jobs é uma remoí. Entendeu? Ele é francês, esse É que ele tá nego, ganhando uma produto bala, francês. coitado. O cara meu. chega e fala... Ele tá ganhando um "Vai, turu, o meu." Alcatel É o que precisa Alcatel, crescer velho. mais em vendas, por isso, né, que a gente fala Você é um isso. picareta, O vai iPhone dormir. já vende bastante, né? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Com roda gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Alcatel. Alcatel. Vamos lá, vou trocar o meu, vou comprar um Alcatel. Também. É hoje, é hoje. Pegar um Alcatel, É hoje que eu faço isso. Puta do negócio. Vambora. Já Alcatel. É melhor. Você puxa um Alcatel. Tão bonitinho. Alcatel, né? Mas Meu Deus do céu. Mas nem ele tem um Alcatel, velho. Ninguém tem um Alcatel. Nem ele. Quando alguém julgar seu caminho, empreste a ele seus sapatos. É isso Ó, aí, apertado. Quem você convidou? Ouve engravida. Olimpíada, domingo. Muito bem, queridos. Hoje nós teremos aqui no programa Pânico 3 convidados. Marcelo Duarte, Freire Júnior e Ana Paula Adame. Que essa gente. Nem no seu tempo. Você pega aí, Hoje tá no Wi-Fi. Hoje o Que Wi-Fi essa pegou. gente. O roteador tá O bombando. roteador bombou 60 mega hoje. filho. Do Alcatel. Male pega. Então vamos trabalhar, tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Ai, 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 ui, ui. Muito bem, queridos. É o seguinte, vamos começar o programa? Hoje teremos temas e subtemas, porque hoje nós vamos falar sobre Olimpíadas. Certo. Estão aqui no momento, ela é ex-atleta, diretora executiva do Pinheiros, clube que mais enviou atletas nos Jogos Rio 2016, a Ana Paula Adame, e ele, jornalista, comentarista esportivo, apresentador do Domingo Esporte na Jovem Pan, Freire Júnior. O Marcelo Duarte não chegou, então eu não vou apresentá-lo. Vamos falar mal de quê? Do que vocês querem falar mal? É, porque tá todo mundo metendo no Todo pau, mundo né? metendo pau, falando mal das A Olimpíadas. festa foi boa, vai. Cerimônia tem como de abertura falar que não bem, foi? Você achou bonita? Eu achei bonita. Emocionante. Superou a expectativa. A música foi boa. Mas é, Com certeza. A Gisele foi boa. É aquilo que a gente diz. Se a festa não tá boa, você coloca um Tim Maia. Pô, dá Você uma põe animada. o Tim Maia, dá uma... Já Jorge arrebenta, Ben. A galera fica dá um up. bebaça. A galera fica louca. Curte, cai no chão. Então a música foi boa. Gostei, Foi boa, achei foi. bacana. A escolha foi boa, os personagens foram bem escolhidos. Eu acho que a tocha seria o Pelé, o final, né? O grande finale seria o Pelé, mas aí o Pelé não ele pôde. arregou, né? Pelé Ele está acabou de desistindo no andador, não é final. isso? Ele tá com uma bengala, ele fez uma operação na bacia, no quadril e tá tentando pro final, pro encerramento dos jogos, tá presente aí, participando da festa de encerramento o Pelé.
deixou um recado ontem nas redes sociais dizendo que ele pode sim participar da festa final. Mas eu acho que a escolha foi boa. O Kirten começando a tocha, passando pra Hortência e depois pro Vanderlei Cordeiro de Lima encerrando a tocha olímpica. Pô, foi demais. Bonito era quando a Olimpíada tinha os sacrifícios, que os caras matavam um boi. Queimava um belo carneiro, né? Queimavam um boi, matavam 100, 200 Cerimônia de bois. sangue. Claro, mas era assim, Mas começou virava assim. churrasco. Todos bêbados. É, começou assim. A Olimpíada era um jogo muito radical. Sangrento, né? Não é Só isso as mesmo, Ana peladas. Paula? Sim, sem dúvida. Eu achei linda a abertura, eu fiquei emocionada, orgulhosa pelo evento em si, da abertura. E muito feliz quando eu vi a Gisele Bündchen Eu desfilando. também. Ai, chorei Show muito. de bola. Eu achei meio boba a Gisele Eu não achei nada Por quê, bobo. Ó, dá licença, é a minha opinião. A pô. Regina- a Eu Regina- achei que não tinha nada a ver Emílio, Gisele Bündchen. põe andar no- Mas não tem mesmo, Emílio, Gisele- põe um salto e anda 125 metros O que pra você tem a ver ver. Gisele Bündchen com a Olimpíada, velho? Ela é brasileira, ela é representa o under. Brasil no mundo. Eu não achei Segundo nada o Fernando demais. Meirelles, ela errou ainda, andou devagar demais. Aliás, E ele entende passarela, de mas era fashion hora pra ela week. andar rápido, ela andou devagar, segundo o Fernando Meirelles. Você Ele não gostou entende da nada. Gisele Bündchen? Gostei. Você achou Gostei. bonito? Achei que a representatividade brasileira foi pela Gisele Bündchen, foi linda. No momento dela, tiveram os atletas, teve todo um contexto. Dentro do escopo, assim, da apresentação, eu gostei. Gostei do 14 bis. Eu também. Bonito. Os americanos nem tanto. É, eu Os gostei do americanos não 14 bis. gostaram tanto. É. Ficaram bravos. Dos A Gisele irmãos Bündchen é Wright. pra contrapor 14 a Roubaram bastante Regina nas redes Casé. sociais. É, mas foi legal, Mas foi foi bem legal. bacana. Foi bacana. Achei que foi bacana. Porque todo mundo, eu acho que o que a gente tinha é o seguinte: a gente nunca deu muita bola pra abertura de Olimpíada. Aí teve a Copa do Mundo aqui, todo mundo assistiu o encerramento da Copa. A Copa sempre é ruim. Sim, o é encerramento. diferente. A festa é outra. Exatamente. A festa são os jogos, E não a- é abertura isso. nem encerramento de Copa do Mundo. Isso. E aí todo mundo falou: puta, se isso aqui Se for nesse nível, for isso, nós nós vamos vamos ver. na Olimpíada, nós vamos passar vergonha. Então teve essa. A surpresa foi. a O surpresa impacto da surpresa foi positivo. Foi positivo. porque todo mundo ia achar que ia ser uma coisa. E não foi meio- coisa de pachequice nossa do Brasil, foi maravilhoso. Foi comentário geral no mundo inteiro. Gringos realmente. pagaram pau. Pagaram, gostaram muito da festa e a mensagem de ecológica, de preservação É da viadagem, natureza. né? Isso é viadagem. Mas teve essa mensagem que em outras Olimpíadas, outras edições, isso não aconteceu. É. É uma coisa diferente. Você né? foi pra Olimpíada já, Ana Paula? Já fui para a Olimpíada representando o comitê, como atleta não tive a oportunidade. Na época em que eu era atleta, eu era uma atleta só que ia, nós não tínhamos índice. E na minha época foi a Tatiana Figueiredo que treinava nos Estados Unidos. O Brasil não tinha condições de dar suporte aos atletas para atingirem índices O olímpicos. que você fazia, Ana? Ginástica artística. Ginástica artística. Ginástica artística. Mas quando você disse, Emílio, dos sacrifícios antigamente que tinham para as Olimpíadas, só muda o tipo do sacrifício, mas muitos sacrifícios continuam sendo feitos. Dos atletas, você diz? Dos atletas, do povo, de toda uma comunidade, dos brasileiros, enfim. Só muda o tipo de sacrifício, né? Porque esses atletas que estão aí, eles sacrificaram anos e anos para conseguirem chegar e terem índice para estarem nas Olimpíadas. Isso é muito importante salientar. Né? O pessoal gosta, porque não subiu ao pódio. Amigo, o que foi dado o que foi feito de investimento para esse atleta? O que foi dado de subsídios para que esse atleta pudesse realmente estar lá? Nada. Por exemplo, ginástica artística masculina ganhou de uma potência da Alemanha. Eu treinei na Alemanha, tive a oportunidade de estar lá há vários anos, né? Digamos, há uns 20 anos. E hoje, o que nós temos no Brasil hoje, eles já tinham de infraestrutura há 21 anos, 25 anos atrás, nos períodos em que eu estive. Então, nós somos vencedores por estarmos ganhando de uma potência, por exemplo, na ginástica artística masculina, como a Alemanha. O Brasil, pela primeira vez que tem uma equipe completa, conseguiu ficar acima de uma potência. Você fala que o treinamento é fundamental pro cara ser bom. Treinamento, Ter a base. investimento, respaldo. Nós precisamos de Intercâmbio, respaldo. Não só os intercâmbios, nós temos técnicos capacitados, mas eu preciso capacitar o técnico. Eu preciso dar estrutura para que esse atleta chegue a uma Olimpíada. Muitos deles vêm de uma renda familiar baixa. Eles não têm condições. Dificilmente alguns órgãos públicos investem em transporte, Não, mas dessa vez alimentação. investiram, né? Eu tava vendo lá os caras, uma reportagem, falou, não, a gente ficou em melhor hotel, teve tudo pra treinar. Não sei como é que é, né? Não sei foi se também, né? Não foi. Mas agora... Tanta pindaíba Mas vocês querem assim, o quê né? também, Sim. pô? Vocês Ficaram querem no o quê? Fórmula 1 ué. e já Mas era, você né? chegar e dar um hotel para a pessoa treinar... Ibis, não tá bom o Ibis? Tá ótimo, tá ótimo. Quantos bom, Ibis. anos, 2 por Emílio? 2. Mas o ciclo olímpico não são só 4 anos, né, Emílio? São mais 8, 12 anos para você tornar uma modalidade com mais força. Um exemplo a gente dá no tênis de mesa. O Goiama, em 96, em Atlanta,
foi o único brasileiro, o primeiro brasileiro a chegar umas oitavas de final. Só 20 anos depois que o Brasil conseguiu agora com o Calderano. Ó quanto tempo o tênis de mesa conseguiu repetir um feito de chegar às oitavas. Não tô falando para chegar para medalha, hein? Para chegar para as oitavas de final. E a gente sabe o tênis de mesa, o tênis de mesa, o berço é na China. Os chineses são muito fortes. Aliás, alguns chineses já jogaram na Argentina. Nós temos uma chinesa aqui no Brasil. Eu tava vendo ontem, você vê lá, Holanda contra não sei o que, é só chinês jogando. Não, mas peraí. Jogar tênis de mesa é chato. Não, pô. Não é. Tá louco? Pô, você só joga lá no... japonês lá que você falou. Você joga Goiama. ping-pong, pô? Pô, não é a coisa mais legal, sei lá, pra Claro que não. Águas de Lindóia, você jogar com a tua família. Tem lá, ninguém Tem o joga essa ping-pong e tem o merda. pebolim também. Ninguém joga essa merda. Desculpa, é só chinês que gosta daquilo. Tem bolinha, E ele joga futebol muito de mesa. rápido. É muito, você nem vê a bolinha. O Calderano não é chinês, não é japonês e chegou às oitavas. Eu sei, mas isso é É uma jogo de exceção. clínica Mas esse é o psiquiátrica. trabalho feito, Emílio. É uma exceção. Demora muito para conseguir um atleta ter um resultado de ponta. Isso mesmo. Agora, quando a gente fala da gambiarra, do jeitinho brasileiro e tudo mais, não há informação de quanto tempo se leva para formar um atleta. Nunca. Então, é tudo. Então, assim, por exemplo, Diego Hipólito, que está na 3ª Olimpíada. Cada Olimpíada, né, para quem está nos ouvindo, ocorre a cada 4 anos. Então, são 12 anos para que ele tivesse condições de estar no nível olímpico. Para que ele se prepare, no mínimo 8 anos no alto rendimento. Para que ele chegue no alto rendimento, no mínimo 4 anos de base. Aí é o grande problema do nosso país, a base. Sim, sim. Tem investimento. tem. Mas Mas você sabe que o Diego teve aqui, ele tava comentando, ele vive tomando remédio dores musculares. anti-inflamatório o resto da vida. A dor faz parte do atleta de alto E ele vive com dor. Eu falei, meu, também, você é né? maluco, Então- cara. Ele falou, não, é assim, a vida é essa. Mas você acha que o ser humano tá preparado pra isso, assim como o Diego Hipólito? O cara não tá, é um atleta de alto porte, ele tá totalmente zoado, né, no final da história. É totalmente anti-anatômico tudo, né? Vamos dizer assim, o esporte de alto rendimento, isso aqui eu posso dizer, ele ultrapassa as barreiras do que se considera saudável, É porque isso. é um esporte de repetição de impacto. Aí nós vamos ao que eu digo, a motivação do ser humano, que essa é a minha especialidade. Eu, por exemplo, uma atleta de alto rendimento, a minha motivação foi e é sempre desafios, isso nos move. Ah, vocês são diferentes? Somos. Melhores ou piores? Não, em hipótese alguma. Nós desenvolvemos uma resiliência além do que um padrão normal, que é considerado normal também, isso é muito relativo, mas do que as pessoas que não praticam nós temos a mais. E temos aquela motivação de sempre estarmos querendo nos superar, porque o verdadeiro campeão é aquele que se supera. O atleta depende da genética. O campeão ele tem que conviver com essas agruras da dor, da derrota também, né? Da derrota. Aprendemos, só sabe, nas ginásticas, Mas isso é no bonito, esporte. isso é só bonito quem fala o vencedor. Sim. Porque o perdedor, ele Fala não isso pode pro último falar lugar. isso. O último lugar ele nunca pode ter esse discurso que você falou. Mas o discurso que Chega eu e fala, tô te falando... eu sofri tanto, estive lá, cheguei em último. Ele não Mas é o que a maioria tá falando aí. Mas o último pode ser o primeiro, Emílio. A turma, ué. O último só ele tem pra mais Cristo. chance do cara que é o Cristo primeiro. que pulou. Porque no primeiro ele só Isso vai não- pra trás. Mas aí pelo menos ele tá num você viu o Phelps círculo, saindo pra né, trás, de pessoas que praticam o esporte, ele consegue chegar até uns Jogos Olímpicos, por exemplo. Já é Claro, um- chegar em último não é nada honroso, mas pra quem não teve nem apoio, não teve nem estrutura, chega aos Jogos Olímpicos, já é uma vitória ótimo, pra né? muitos atletas. Mas teve um nadador, foi super aplaudido, ele fora de forma total, Sim. né? Não sei nem, é iraniano, não sei de onde ele é esse cara. Mas é a superação dele. Ele, por Sim. exemplo, terminar a prova, já foi o mérito dele. Por exemplo, Não, se tem você- que ganhar o caneco. Com Brasileiro tem que certeza, trazer mas o nós- caneco. Medalha Não ou adianta volta chegar pra em casa. último. Ah, cheguei em último, mas lá estive. Mas Eu me nós- esforcei. Nós somos competitivos por natureza, mas voltando, a competição, o resultado nos desafia. Então, se nós chegamos no primeiro degrau, nós queremos o segundo. E não existe demérito nenhum nisso. Isso é legal, isso que é o Isso que dá- motiva. Motiva, motivação, que dá essa força pra continuar, porque é o que você falou, é pauleira, é duro. Acompanhar a vida de um atleta, como tem tido alguns realities que estão mostrando, é punk, não é mole. Ana, você trabalha na parte Você sabe que eu tava motivacional. vendo? Pois não. Tem um Toque soube, eu tô documentário, foda. tem um documentário muito bom. Agora não vou, eu vou lembrar o nome, tem no YouTube. Eu vou lembrar o nome e depois eu falo pra vocês. Acho que é A Dor do Ouro, é uma coisa assim. E eles pegam os atletas. Acho que é um documentário europeu. Ele pega o cara quando ele tá saindo da universidade. Aí ele pega aquele moleque lá e o moleque, um astro, batendo recorde e tal. Aí ele começa o treinamento profissional. Todos lesionados e fudidos.
quando eles chegam, mas eles não abandonam. E o cara opera joelho, opera não sei o que, e faz o negócio e fica tentando. O cara fica louco, né? Ele fica louco com aquele desafio que ele vai ter, mas tudo zoado, tudo machucado. Mas aí depende a infraestrutura. Por exemplo, falando como Esporte Clube Pinheiros, né, que nós temos Pinheiros muito caro. É o mais Muito top. playboy. Tá pra Pinheiros rico. muito playboy. Beirute, R$30. Muito rico. É o mais top que tem. Muito playboy. Pinheiros. Pinheiros. Por Fala acaso... do Sesc Pompeia, filha. Vamos falar do Clube Pirituba, Tá, pô. por acaso tem atleta do Sesc Itaquera, colega. falando do time de polo Mas tem aquático. atleta do Sesc Itaquera, tem atleta da associação, tem atleta do Instituto. vão ao Pinheiros pra que melhorar chega o um desempenho. momento, amigo, o governo não dá E o condições para que esse atleta consiga. Não só Pinheiros, como outros clubes que se especializaram no alto rendimento, eles atuam fazendo muitas vezes a posição do Estado. Mas você acha que o governo tem que dar? Sem dúvida. Você acha que é o Você acha governo? que a China consegue chegar nessa Mas China situação? mas China pegam tudo é desde governo. criança. Espera um pouquinho, mas espera aí, você tem milhões de crianças praticando uma base imensa, porque o esporte de alto rendimento, vamos falar de uma pirâmide. A base do esporte é a Você fala base o quê? da pirâmide. A base é a molecada que tá na escola. Na escola, nos projetos, enfim, todos os locais em que se propicia a prática do esporte, em nível nacional. Na China, por exemplo, eles têm os esportes são disseminados, eles têm muitos praticantes. Aí você vai pincelando, por exemplo. A China é triste. Mas vamos falar dos Estados Unidos. China é triste. Vamos lá, vamos para os Estados Unidos. Então, mas Estados Unidos é escola, não é? Estados Unidos É são tudo na escola, é escolas, tudo academias. Você ganha bolsa se você é um bom atleta. Tem as bolsas pra ir pra faculdade como incentivo. Gente, posso falar do meu filho? Meu filho foi campeão pan-americano juvenil agora. Ó, Ginástica ó o orgulho da artística. mamãe. Você viu Precisamos falar, né? Quantos Porque anos? agora ele está com 18 anos, Legal. acabou de fazer 19, foi campeão juvenil interclubes e recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos como atleta. E ele ficou nessa dicotomia, vou, não vou, quero fazer engenharia aqui, não quero. Aí você vem, qual é a crueldade na nossa realidade, em termos de educação. Nós, graças a Deus, temos condições de prover um ensino melhor para ele, né? E quem não tem, aí tem que ir para os Estados Unidos, porque lá eles fazem Sim, com mas que nós o atleta, somos ricos. Nós o atleta ricos. consiga continuar treinando e estudando com estudo legal. Então, mas qual é a proposta que ele recebeu lá dos Estados Unidos, o seu filho? Fazer a faculdade. Então, mas como é que é? Como é que funciona? Contrapartida deles é que ele O que seja o cara atleta. falou pra você? Recebeu uma carta, foi lá, Uma fez bolsa. Conta pra nós. Sim, vamos lá. Vamos lá, que é uma longa história agora. Eu faço Michigan. projetos sociais, presido o Instituto Vida Ideal, na qual nós fomentamos a prática de esportes. Daiane dos Santos é minha parceira, grande Daiane, um beijo pra você que está nos ouvindo também. Obrigado. E Xandó, lembra do Xandó, Emílio? Lógico, Xandó. Xandó é um clássico. Treinador de vôlei para surdos. Treinador da Seleção Brasileira para surdos. Xandó, Tem um belo gênio, trabalho, Xandó. gênio. E nós estamos juntos no Instituto, na qual ele faz, ele treina técnicos e a comunidade para que eles possam atender essa demanda de deficientes auditivos. Tá? Então, voltando lá, né? Quando você me pergunta sobre a parte social. Não, quero saber do seu filho, como é que foi a dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos? Então, agora ele vai prestar, que ele quer fazer engenharia na Poli, se eventualmente ele não conseguir agora, aí provavelmente ele vai para Illinois. Como ele recebeu, o Instituto tem parceria com algumas faculdades para que esses atletas que ralaram, que foram usados, Então, mas aí que ele vai foram para Illinois, detonados ele vai numa universidade lá e ele vai competir pela universidade. pela universidade. E por isso, por ele competir pela universidade, ele ganha o estudo de graça. Sim, a Essa é a contrapartida troca. deles é essa. O cara fica É lá, ruim, mas... é ruim. E se nada der certo, ele trabalha no Circo de Soleil. É assim que eles falam. Também é maravilhoso. Pois é. Não, mas aí, nos Estados Unidos, no caso dele como engenheiro, e ele é excelente aluno, aí veja, mas ele só é excelente aluno e teve base porque nós demos base. A família. Porque Minha você é família. rica. Eu sou rica de Tem que haver rico saúde. com base. Eu Investiu não, na eu sou educação classe e no média, esporte do seu batalho filho. pra caramba, eu e meu marido. Não, mas somos não dá. classe média, Então, mas nós não temos dá. condições Então, de investir mas o que você em está um falando, estudo. eu sei o que você está Sim, falando. O que é você está base. falando é o seguinte: pode ser que a gente tenha muitos atletas campeoníssimos. O que não tenha numa escola, por exemplo, lá no Pinheiros tem, mas no colégio lá de Carapicuíba não deve ter um cavalo para as crianças. Pra fazer hipismo. Pra fazer não tem. hipismo, não tem. cavalo. Só tem cavalo, não, Não tem tem. professor. Tem uma quadra pra Vocês, queimada ó. e uma pra futebol.
Tem uma quadra de vôlei, tem aquelas quadras normal. A quadra Descascada, é uma quadra descascada. Um buraco. Aquelas quadras. Trave sem rede. Isso. Então esse que é o problema, né? Não tem a grana, o investimento. A infra. Pra você saber como é que poderia ser com o atleta. Pra triagem, Você né? imagina se nós tivéssemos um investimento, né? Falando dos Estados Unidos, falando de outras potências, Alemanha, se nós tivéssemos com o material humano que nós temos, agora nas Olimpíadas nós arrasaríamos totalmente. O brasileiro, ele é por natureza muito guerreiro. Nós realmente conseguimos fazer limonada com limão. Adotamos o Phelps. Você viu o Galvão ontem? Isso é que é o Brasil. Ganhar. Não vai, entendeu? ganhou. Não tem medalha? Vamos adotar o Phelps, pô. Mas o Galvão é é bom, ouro, né? O Galvão é bom, né? Mas, Aninha... Ele é bom, ele é filha da mãe. Aí chega em casa. Não tem nacionalidade disso do Phelps. Não, ele adotou. Ele falou, porra, não vamos ganhar com o Phelps, porra. O cara começou a torcer pro Mas, Phelps que não gente, tem erro. Ele é né? malaco. Não, falou, pô. Phelps é nosso. O Phelps é Brasil, amigo. Maravilhoso. Ele é brasileiro, é Deixa eu carismático. perguntar uma coisa pra vocês dois. Vocês acham que os atletas brasileiros estão preparados pros haters da internet? Que foi uma coisa bastante cruel, né? Parece Dura. que- Acho que ontem Teve de com a manhã... Joana Maranhão, Maranhão, e teve com a Rafaela Silva, que foi medalha de ouro nesses jogos em 2012. Ela foi eliminada, né, na luta, acabou agarrando, não podia, tinha mudado a regra do judô, ela acabou errando e foi ofendida, chamada de macaco, entre outros. Ela que ganhou a medalha esse ano. Ganhou a medalha de ouro. De ouro. E a Joana Maranhão, ela tem uma postura mais política nas Certo. redes sociais. Não foi bem na sua prova, realmente ela não foi bem e foi criticada, acabou pagando o pato e estão ofendendo a Joana. Existe um exagero. Os atletas não estão preparados, e não é só o atleta olímpico, o atleta de futebol que a gente tem contato também não está preparado. Há um exagero, uma cobrança de forma exagerada, é um Mas desconhecimento. você não acha que a pessoa tem que largar o celular na Eu acho gaveta, que sim. trancar e... Eu acho que não tem que em vez ter de ficar esse lendo contato. besteira. Não, e ainda ficar respondendo. Quando você responde, pô. fica pior ainda. É uma covardia Não vai virtual. convencer. Aquele cara Larga que o tá te celular. ofendendo, você não vai convencer o cara. Internet é lugar Não de adianta, mais você não de vai mudar a trouxa opinião que do tem, cara. meu. O cara quer mesmo te lógico, xingar. pô. Aí a pessoa fica lá respondendo, fica Larga o aumentando. celular na fica a bola gaveta. de A pessoa neve. no celular nem joga um futebol, vai saber, né? E fica lá criticando. Mas me fala uma coisa. Joga o futebol. Pera aí, ó. Joga Não terminar Calma aí, de ó, responder. Zé, Nada a ver uma Futebol, coisa com a ele não minha- concluiu. Calma que tá no Wi-Fi hoje. Calma. Cafeína. Então, assim, os atletas não estão preparados. Há um excesso em rede social por parte também dos atletas. A Ingrid, por exemplo, da natação da atleta. Nado peito não, ela é dos saltos ornamentais. A Ingrid, ela acabou exagerando em relação às redes sociais. Foi proibida, pediram o clube Fluminense, ela treinou o Fluminense, para tomar cuidado em relação à exposição que ela estava tendo. Agora existe agora um boato que ela dormiu com um atleta na Vila Olímpica. Eu ouvi falar isso aí. E Que girou um história que é essa constrangimento. mesmo? Então, parece que ela conheceu um atleta do time do Brasil mesmo, de uma outra modalidade. O atleta ainda não foi revelado, já vai surgir. Diego com Hipólita. vara. E aí ela dividia, exatamente, ela dividia Tira o microfone. o quarto, aí a Piadinha Ingrid ruim. Oliveira aí na Nossa, aí reúne condições. ela dividia a dupla dela, dividia o quarto e ela foi com outro rapaz lá. Aí teve uma briga, uma discussão, as duas estão sem se falar. Ela pediu Competiram ontem. pra outra se Isso. retirar do quarto. Exatamente, as Boa. duas estão sem se falar, estão se falando só por pela... Foi inveja porque a outra não deu? O que que foi? Porque Não, ela é porque queria é ficar concentração, com o né, cara. bola? Lógico, mas lógico, né? Chegou lá com outro rapaz e ao invés de pensar nos Porra. Jogos Olímpicos, tá pensando em outra coisa. Então, Relaxa teve antes. um estresse aí e outros atletas de outras modalidades ficaram a favor da outra menina e não da Ingrid. Fred. E o que que vocês O estão... brasileiro ele é muito exigente, né, com os atletas, sim, com o esporte. muito. O esporte a gente é muito Porque assim, exigente. chegam os Jogos Olímpicos, Emílio, todo Rubens, mundo, por exemplo. todo mundo né? vira Como especialista. sacanearam o Rubens, Até né? hoje estão dizendo que ele chegou agora pra festa de abertura, Rubens né? O Rubens, os caras sacanearam o Rubens. Itarelli. É, Eu acho, E, assim, eu acho que a cobrança. a cobrança se faz necessária. É necessário. Alto rendimento, tudo. Toda pessoa que ela se destaca, é natural que tenha uma cobrança. Mas como eu cobro que um Fusca ande igual uma BMW? Se eu não dou combustível, se o motor não é adequado, se a carcaça não é adequada. Você não dá uma fuçada nele, Então, né? mas a gente quer o caneco. É que nem. Claro que queremos o caneco pra comemorar, pô. Pra ter um churrasquinho, pra gente Sim. tomar um negócio. Brasil, é gostoso. E o mais emociona. gostoso, o mais gostoso do Brasil, na Copa do Mundo, é o churrasco que você faz com a galera tal. E é gostoso ganhar. Mas, por exemplo, os caras, eu acho sacanagem que estão fazendo com a seleção de futebol. Também acho. A Marta Há um e exagero. Neymar. Porque o cara, ele pega... Eu assisti o jogo feminino. Eu vou falar um negócio pra você. O jogo feio, que é jogo de mulher, hein? Por quê, pô? Por quê? Puta, como é ruim, hein?
Emílio! Parece que não tem força no chute, Como né? é ruim jogo de mulher? É diferente, bicho. Emílio. É diferente Mas do é masculino. ruim demais. Qual que você assistiu? Eu De ontem? assistia ontem. Não, o de ontem foi fraco mesmo. Ah. Mas o Brasil jogou Ontem melhor era o time já nos outros reserva. jogos. É, Não, ontem time poupou reserva. muita gente. Era. Mulher Ontem joga poupou. futebol, bola. Ah, vê o São Paulo melhorou hoje. muito. Não. Melhorou Pô, o muito. Neymar, os caras descendo. Pô, tudo bem, empatou lá. Ah, mas também, É o falta Neymar de faz treino, tempo não é? que não faz nada, Não, né? o Neymar meu? joga pra caramba. O que ele fez na Os caras Copa do são Mundo? bons. Os caras são bons, O que ele fez na Gabigol. Copa Bom é o América? Gabriel Jesus, Não né, fizeram Bola? nada, Não, velho. os caras jogam campanha bola. Aliás, hoje Tá brincando Neymar, também, né, meu? Se tropeçar hoje, não pode nem empatar. Tem que ganhar da Dinamarca hoje, porque senão Sim. tá fora. Capaz de dos Jogos perder, meu. É que tá tão triste o futebol que a gente tá vendo futebol feminino, basquete, a gente tá Não, é outros assim, esportes Não, que a mas gente tá... futebol 7 a 1. feminino não dá. Não dá. Não, Emílio, você dá, meu. pode assistir. Tá, A tá Marta bem melhor. joga muito. É que ontem você deu azar. Você pegou um jogo que realmente a seleção era um time reserva já. A seleção já tá classificada. Vai a partir das oitavas, você vai ficar feliz com a seleção. Tá jogando melhor se a gente comparar 2012. Mas você com gosta agora. de ver o jogo. Parece um jogo esquisito. Mas não dá umas É um bicudas, meu. não tem. Não dá umas bicudas. É um cruzamento. É, tem meio um Não jogo tem mais força pro lento, escanteio. É diferente, Emílio, a forma de se jogar. É um o jogo futebol feminino. bonito. Mas agora existe, a gente percebe, pelo menos tem uma condição tática, uma exposição do time, que em 2012 era um chutão pra frente, todo mundo brigava pela bola e jogava a bola na Marta. Agora não, existe uma disposição tática que não é só a Marta, as outras participam. Então, por isso que encantou o torcedor do Brasil agora, o Não, futebol porque, por feminino. exemplo, o Porque vôlei- o masculino tá jogando bola só no Neymar. Neymar, se vira aí, meu filho. A Marta é melhor que o Pelé, desculpa. Não, não Desculpa, lógico que é. Nossa, A velho. Marta é maior que o A Pelé. barbaridade. Se Porque você você reparar pega, os você lances... pega vôlei mulher joga bem. Basquete também, tem a mãe. Handball, Handball. campeão mundial. Ginástica. Tem a mãe, mas o futebol é estranho, é esquisito. É diferente. É que nem quando você vai em jogo de futebol, jogo do Brasil, por exemplo, você vai no Morumbi ou no Maracanã e vai família. As mulheres também não sabem torcer, porque Não, a qualquer bola, coisa ela no meio de berra. campo, "Ai!" Você fala, porra, É verdade. É. que Você isso? até assusta, né, E meu? carrinho, Você assusta, elas você dão fala, meu, Barbie. que isso? O que aconteceu, meu? Não, já Pode. mudou, Emílio. Já tem É, menos cara. gritos. Tem que acompanham mais o futebol, as mulheres, sim. Bom, E as torcer, mina top? melhorando. Depois vamos falar dos Vamos vídeos. torcer para ganhar o ouro, né? Você acha que tem chance com esse time da Marta aí ganhar o ouro? Tem grandes chances. Tem os Estados Unidos, que é um adversário muito forte. O Brasil tem a Austrália, que venceu. Até o Brasil conseguiu um bom resultado. Mas eu acho que seria importante. A geração da Marta é a última participação olímpica. Seria importante encerrar com medalha de ouro. Já bateu na trave, já tem medalha Isso de que eu ia falar, prata. não tem ouro feminino também, né? Não tem ouro, não. Não, só prata. Então, Ah, não tem ouro? Não, o Brasil ainda Nunca não conquistou ganhou. ouro no Ah, futebol nunca, feminino, sim, né? sim, nunca Mas ganhou. eu acho que tem grande chance sim, até pela forma como vem jogando. Tá utilizando um técnico que era do futebol masculino, que é o Oswaldo Alvarez, o Vadão. Lembra do Carrossel Caipira, do Mojimirim? Ele é o técnico da seleção. Carrossel Caipira. É um trabalho feito aí há um bom tempo, então eu acho que tem condições sim na medalha de ouro no futebol feminino. Senna, o que a arte da bola diz? Agora na Seu blog. Você não segurou a tocha. A tocha não deu, né? Tô tentando esperar pro Nusman me dar agora essa Eu vou te dar minha tocha. Tocha acesa, Eu ganhei né, uma Emílio? tocha. Custou R$2.000 minha tocha. Não, não precisa. Comprei lá no Tem as Mercado iniciais Livre. do Emílio. Comprou no Mercado Imbu. Livre, comprei no Imbu. eBay. Uma loja no do eBay Imbu. tem tocha. Tem tocha pra cacete. Tem mesmo? Tem, compra no eBay, porra. não Você quer uma decora tocha? a sua 2 pau. sala. Fala, Senna. E a única curiosidade que o futebol é o único esporte que Quero tá sendo- saber o seguinte, o jogo de futebol feminino é bonito de se ver? Tem alguns países que Não, são... eu quero saber Não, se é em cima bonito do ou muro, se não. é. O atual momento do Brasil está numa posição muito importante, porque está na fase final da fase Marta para a fase nova geração, está na fase de transição. Transição. Mas que é a bonito Marta ou não é bonito? É bonito o passe da Marta, o passe da Cristiane. E o passe da Formigão? Eu acho que ele tá na sua linha. Formigão. Formigão. Michael Jackson. Michael Jackson é um clássico. Luciano do Vale. Michael Jackson. Que lance lindo. É, o Brasil é meio capenga, esquisito. né? O Não, Senna mas é tá... legal, é legal. É legal para algumas coisas. Quantas Senna. medalhas nós temos, Senna? 2. Quadro de Por medalhas, enquanto vai. nós temos 2, mas vai crescendo o resto do... Vai crescer pra caraca. Vai Uma no crescer, judô. vai crescer outra coisa. No tiro, E o tiro, né? o O tiro japonês lá, o meio Felipe japonês. Vu, que hoje ele participou da pistola. E já Delícia. já dançou, já. Já dançou. Não era a especialidade do Felipe Vu. Ele, aliás, ele fez uma temporada muito boa. Era primeiro do ranking, era esperado para os especialistas internacionais, não aqui no Brasil, que ele pudesse conquistar uma medalha como aconteceu a medalha de prata nos Jogos no Rio de Janeiro. Ô, Fred, Ó, mas na vocês tua falam, opinião- vocês estão falando mal do Brasil. Tá em 14º, tá na frente da Holanda, da Bélgica, da Grécia, da Argentina, ó. A Argentina da ganhou um Colômbia. ouro inédito no judô, a Argentina.
Argentina Judô ganhou. feminino. Eu acho que a gente tem que falar bem do Brasil, bem desses atletas que estão conseguindo esses resultados maravilhosos. É que a gente... enfim, isso é cultural. As pessoas ficam esperando o pódio, que alguém suba ao pódio. Mas para que essa equipe, esse atleta suba ao pódio, precisa haver um investimento. Precisa haver uma ajuda, precisa haver um trabalho a longo prazo. De, uma no Bolsa mínimo, Família, né? 12 anos. Bolsa Atleta. Sabe, 16 anos. Mas mesmo esse Bolsa Atleta, o valor é muito baixo. Quanto custa? Eu gostaria de não entrar no mérito assim, mas são valores pequenos que a pessoa não tem condições. Muitas vezes, alguns deles param de treinar, muitos talentos param de treinar para sustentarem as suas famílias. Então, você não encontre. Para que você consiga o Bolsa Atleta, detalhe. Para que você precisa chegar ao pódio. E como que você faz para chegar ao pódio sem estrutura? Ajuda? Sem estrutura. Fala para mim. Então, essa pessoa que já chega para conseguir uma Bolsa Atleta, para conseguir uma Bolsa Talento, ela precisa que alguém tenha investido nela. Detalhe, na própria família. Né? A gente pensa só no atleta. O atleta vem de uma família. Ele tem um pai e uma mãe. Sem recurso. Ou muitas vezes um avô, uma avó que o adotam como atleta, né? Os pais não têm condições, mas ele precisa ter alguém na família que o dê apoio, que compre a ideia de que ele pode vir a ser um campeão. E a alimentação também, né? Porque não adianta treinar e não ter uma alimentação boa, né? Pouquíssimos locais oferecem alimentação. Pouquíssimos. E mesmo quando oferece, não é uma alimentação balanceada. Um atum damasco. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora, se vocês me permitirem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. O papo está sobre... estamos falando sobre Olimpíadas. Aqui você pode mandar a sua pergunta no @Programa Pânico. Certo, dona Paulinha? Presença ilustre aqui. Hoje, Marcelo Duarte já deu um pequeno tomé. O Fred me repassou aqui o Fred Júnior deu um tomézão. E a Ana Paula legal, ele me repassou os nudes do polo aquático feminino maravilhoso. Depois a gente Próximo bloco, vamos falar da beleza da mulher olímpica. Aí sim, hein? Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos falando sobre Olimpíadas, hoje aqui no Pânico. O Fred Júnior está aqui, jornalista, comentarista esportivo aqui. Ele apresenta o Domingo Esporte na Jovem Pan. E a Ana Paula Adami, ela é simplesmente diretora de alto rendimento. Sabe o que é isso, Senna? É só pra cara fudido. É o cara, o atleta fudido, não é pra qualquer um. E ela é ex-atleta e diretora do Pinheiros. E agora chegou aqui o Marcelo Duarte, ele que bolou o Guia dos Curiosos, que é um grande sucesso. E uma leitura muito agradável, muito bacana. É muito legal o seu trabalho que faz do Guia dos Curiosos, e tem o das Olimpíadas agora, né? Boa. Guia dos Curiosos, Jogos Olímpicos. Boa tarde para todos. Na verdade, você falou que eu era vagabundo, que cheguei tarde. Na verdade, não falei vagabundo. Eu falei que você estava atrasado, que você ficou muito rico. Não, eu adotei o método. Eu adotei o método daquele nadador da Guiné Equatorial. Lembra do Eric Mussambani, em 92? Ele chegou por último, muito atrasado, e foi o mais aplaudido. Sim. Falei, vou chegar no horário, não vou fazer Chega no auge. Vou chegar no horário, não vou chamar atenção. É isso aí. Muito bem. E o Guia dos Curiosos está aqui, ó. Você pode comprar aí em todas as livrarias. Vocês têm perguntas? Eu tenho pergunta pro Fred. A gente estava falando o seguinte, desculpa, voltando um pouquinho, a gente estava falando dos sacrifícios que existiam no início. Que tem alguma coisa curiosa, assim, dos jogos de antigamente, lá na Grécia? Se a gente for voltar nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, muito antiga, a gente tem que separar esse que a gente disputa da era moderna. Os muito antigos tem provas absolutamente engraçadas pro dia de hoje. Tinha atleta que corria com um bezerro nas costas, né, para dar alguns exemplos. E já naquele tempo eles combatiam a trapaça, né? Atleta que era pego trapaceando tinha que pagar a construção de uma estátua em bronze e que vinha o nome dizendo qual a trapaça que ele tinha cometido. Então você já tem curiosidades aí, e tem uns grandes heróis, né? Criaram lendas, né, de heróis que as construções estavam caindo e o Miton de Crotona, que é um dos mais conhecidos, segurou tudo para que todas as pessoas saíssem e depois ele saiu ileso. Então você tem muita curiosidade desse tempo. Porque é do Hércules, né? A Olimpíada é o Hércules, né? O Hércules, quando ele fez os trabalhos lá. Os trabalhos de Hércules. Deus competia. E aquela... Como é que é? Coroa? Louros. Louro. De Oliveira. Oliveira.
Aquilo lá, pá. Tanto é que Tá no bem legal. começo não se dava medalha de ouro. A maior honra era essa coroa. A coroa que representava Que representava o grande campeão. Você gosta de Olimpíada? Gosto demais. Daqueles que tira férias pra ficar. Mas você vendo vê a Olimpíada. tudo? Ping-pong, por exemplo. Eu sou daqueles que nunca sabe como a partida terminou, porque você começa a ver o tênis de mesa, vai girando, vê um pouco do boxe, e vê o handball, aí quando volta já acabou o judô, aí você tem que procurar pra saber qual foi o resultado. Você vai fuçando, né? Vai mudando de Eu canal. acabei dando muita sorte na minha carreira jornalística, né? Trabalhei muito tempo com esporte, de cobrir 5 Jogos Olímpicos na cidade sede. Eu cobri Seul em 88, depois Atlanta em 96, Atenas em 2004. Aliás, eu casei em Atenas, eu resolvi fazer uma reportagem lá, que era o Casamento Grego 2. Eu e minha mulher morávamos juntos, não éramos casados. Aí a gente teve a ideia de casar lá. E aí a gente fez o Casamento Que Grego romântico. 2. Separaram em Barcelona, na outra Olimpíada. Não, aí foi Pequim. Cada 4 ele casa com uma. Em 2008 e Londres 2012. E fala uma coisa, você acha que o Brasil tá legal a Olimpíada aqui? Tá bem organizada? Tá... Então, a gente tem que lembrar que sempre tem confusão em Olimpíada. Por exemplo, ontem repórteres do Globo e do Estadão estavam relatando que pegaram um ônibus e o motorista não tinha a menor ideia de onde era o destino que ele tinha que levar o ônibus. Ele falou, não sou daqui, me colocaram nessa linha, alguém me ajuda? Ele estava desesperado, porque e aí eu lembrei em 96, em Atlanta, foi a mesma coisa. Tanto é que atletas do remo da Holanda sequestraram um ônibus, porque eles foram no primeiro dia, o ônibus demorou para chegar, não chegava, não encontrava, e aí eles resolveram assumirem, eles falando, o busão, os caras tomaram o busão. Pegar esse ônibus. E eu vi em Atlanta gente ensinando o caminho pro motorista, que não tinha a menor ideia. Com essa ideia do Comitê Olímpico de é tudo voluntário, aquela coisa toda, né? Você acaba aceitando, coitado, tá aí, tá trabalhando de graça, tá colaborando no espírito olímpico. Agora, o que eu não lembro é essa... Bom, a gente pode falar de tiro no ônibus, eu não lembro, que é a modalidade que a gente inventou. Em compensação, nós tivemos em 96 a bomba no Parque Centenário, que isso também a gente não teve aqui. Então fica elas por elas, né? Mas eu acho que tá legal, né? Tá legal. Tô gostando. Tá legal. A abertura foi bacana. Gostei da abertura. Aliás, tem uma curiosidade que eu descobri hoje e que vai pro livro só daqui a 4 anos, mas eu posso contar para você em primeira mão. Opa! Que o Vanderlei Cordeiro de Lima, que vocês já citaram aqui como o brasileiro que acendeu a pira, que é sempre a maior honraria ali da cerimônia de abertura, uma coisa que é guardada em segredo. Ele disse que ficou sabendo poucas horas antes. E aí ele teve que fazer um ensaio, porque ele não sabia, ele estava lá, não sabia que ele ia acender a pira, e ele teve que pegar um boné e um óculos de um voluntário emprestado para ficar disfarçado para fazer o treino de subir a escada. Entendi. Ele parece o Didi Mocó novo, né? Parece. Olha isso, gente. Não, Drauzio Varela. Drauzio Varela, olha ali. Muito bem, vocês têm perguntas? Várias perguntas, Pois como não, sempre. Raban. Temos muitas perguntas sobre as Olimpíadas. Eu quero saber de você. Na verdade, eu não tenho pergunta, eu só respondi. Qual que é a origem das Olimpíadas, vocês sabem? Jamaica. Não, era grega. na A Grécia. Você tinha na Grécia, assim, várias cidades, e as cidades tinham certas rivalidades ali entre as cidades da Grécia. E aí, a primeira, 776 a.C., resolveram fazer um torneio para tirar essas diferenças, né? Era para tirar essas diferenças e para tentar fazer uma confraternização entre elas, para ver se a coisa acalmava. E isso aí começou a ser realizado de 4 em 4 anos. E tinha guerra também. Tinha guerra. Era tudo Brasil, porque a Grécia era um puta reino. Só que os caras eram muito invejosos um dos outros. Então eles meio que se perdia, atacava o outro, saía na porrada. Era meio Brasil e Argentina, tudo lá na... Tipo a Esparta. Não é? Era meio zoado. Inclusive a ginástica artística, ela era treinada como uma defesa militar.
o cavalo era um cavalo mesmo, onde eles foram treinar escondidos e simularam um cavalo que posteriormente virou um cavalo com alças. As argolas simulavam o balanço das argolas, simulavam o balanço dos galhos das árvores. Então é muito interessante. E aí, passado muito tempo, aí a gente vem para a Era Moderna, na época em que escavações arqueológicas começaram a encontrar esses estádios, né, no que seria ali o berço dos Jogos Olímpicos, em Olímpia, aí um francês, aí que é conhecido, o Barão Pierre de Coubertin, resolveu estudar, então, o que eram essas histórias dos Jogos Olímpicos antigos. E aí ele resolveu recriar esses jogos. Mas isso é 1800 e tralá. 96. E o que representa o fogo olímpico? O fogo olímpico é aquela história que o fogo representa a criação do mundo, a sabedoria, a renovação, Prometeu, né? Chama. Aí simbolicamente o que os gregos consideram é a criação do mundo, a renovação dos povos. E aí se criou essa história da tocha olímpica, né? De você pegar o fogo em Olímpia e trazer para a cidade sede. E mulher não participava. Nem mulher, nem escravo. Dos Jogos Olímpicos. Depois chamam começo, nós de machistas. Nós somos machistas e eles não eram. Eles eram gente fina. Eles eram de boa. Você dá risada, né, Mas quando em 1900 as primeiras mulheres se inscreveram, o primeiro a ir contra, falando que fugia do que ele imaginava como Jogos Olímpicos, foi o próprio criador dos Jogos, né? O Coubertin. Ele foi totalmente contra a presença de mulheres, né? Já na segunda Olimpíada. Então, mas na época dos gregos, na época dos gregos, de jeito nenhum. Também não. Na grega era tudo meio tinha muita viadagem ali, né? Era meio pra cultuar os corpos dos rapazes. Era o hedonismo. Era muito viado. Acabaram ali. inventando depois um jogo só pras mulheres. Sim. Né? Nessa época antiga também. Banheira do Gugu. Mas era só um dia, né? Era só um dia. E as provas, os homens era uma corrida de 30 metros. Corrida de 30 metros. Era para mulher. 30 metros. Uma corrida de 30 metros. Emílio, vou te corrigir, não era viadagem, era hedonismo que chama. Tinha uma história dos mensageiros também, o cara que segurava a tocha, ele passava quem ganhava, quem vencia para as outras cidades. Essa informação não tem. Não, a história desse mensageiro é a história da maratona, né? É a cidade... Que é a distância. Porque na época dessas guerras, tinha uma guerra entre Esparta... Não, era Atenas e Maratona. Não, mentira. Era entre Esparta e os gregos. E aí... Bom, tinha a cidade... era Maratona... Tá sabendo bem. Não, é assim... Não, só comentei, só. Tá meio atrapalhado. Não, agora eu vou contar. Então vai. Esparta ia invadir Maratona. E aí um mensageiro foi pedir reforço em Atenas. Então ele foi pedir esse reforço e voltava. E aí essa distância de Maratona para Atenas é que tem os 40 quilômetros que virou a distância da maratona. Era uma homenagem a esse mensageiro que foi, pediu reforço e ele falou que ele chegou e morreu. E voltou para dizer que havia um ganho. E nessa corrida toda, ele morreu final da história. O cara morreu. Mas também o que ele correu, porra. 40 quilômetros sem debilóide. Ele foi fazer o Mercúrio, dançou, né? Pra morrer mesmo. No começo... Eu queria saber do Fred. Pois não. Assim, pra atualizar a turma. Pera um pouquinho, desculpa. Senão eu não falo nunca. Pra atualizar a turma, que esse negócio de piscina verde, funcionário que tá indo embora, voluntário tá se mandando, como é que tá atualmente o bagulho? Então, piscina verde surgiu ontem, né, já nas piscinas no Rio de Janeiro. Segundo a organização, não faz mal à saúde, tá aí a piscina verde, imagem aí. Não faz mal à saúde, segundo a organização, culpa de algas. Algas? Hoje no polo aquático masculino, a piscina também está verde. Que bizarro. Então, algas nas piscinas, e isso está sendo resolvido, está sendo tratada a água para... A água veio do mar. Tirar esse verde aí da água, está assustando os atletas estrangeiros, mas a informação é que não faz mal à saúde. Sobre voluntários... Piscineiro cagou lá. Não, não pegou a redinha. Cagou no negócio lá. O pH da água tá uma miséria. Lá e acabou. Olha o pH da água como tá. E os voluntários, Bola, é que... Tem gente indo embora. Embora porque não estão pagando ticket de alimentação, refeição, a pessoa não pode lanchar, trabalha mais de 14 horas. Foi combinado uma coisa, a empresa Os voluntários estão indo embora. Na arena do vôlei de praia,
trabalham num quiosque sem cobertura. Então você imagina no sol aí. Os caras estão calor, E eles cadeira. pagam as despesas de estadia nesse momento, do bolso deles. do Vocês próprio- acham que essas críticas para a seleção masculina de futebol, elas têm fundamento ou o público está muito severo devido ao pouco tempo de treino que eles tiveram? Não, o futebol tem que arrasar com tudo que é investido no futebol. E é verdade que cada atleta tá recebendo 6 camisinhas por dia? Eu não sei, a quantidade eu não sei. Eu sei que tem lá à disposição dos atletas. Que quem quiser usar, tá lá à disposição. E não é no Rio de Janeiro só. Em todos os Jogos Olímpicos nós tivemos disposição, preservativo, camisinha à vontade aí para os atletas quererem usar, né? Falam que é normal essa troca aí de experiências. Olha que delícia, Emílio. Conhecimentos, Trocar um entre fluido. atletas. Vamos para as Olimpíadas, Espírito Emílio. Ô, Ana, você que trabalha com essa parte motivacional dos atletas, né? Autoajuda. Ao mesmo tempo tem os técnicos carrascos, os russos, os chineses, que dão aquela bela humilhada nos atletas. Você acha que funciona desta forma, que tem que ser na porrada mesmo, ou também tem que dar todo mundo alegre, aquele tutti-frutti? É muita alegria, né? Na verdade, são momentos, assim, existe a cultura de cada país e como funciona, né? A ditadura que é imposta na China não funcionaria no Brasil, mas se faz necessário, primeiro, que haja uma hierarquia, sem dúvida alguma. Com o técnico. Com o técnico, para com o técnico. São muitos momentos em que existe uma relação do atleta para com o técnico de amor e ódio. Uhum. Eu já fui técnica lá atrás, né? Embora eu ainda seja bem jovem. O técnico, eu já fui assim, amada e odiada, porque você exige. E ao mesmo tempo, você não pode permitir que a criança se vitimize. Você precisa trazer dela o que ela tem de melhor. Né? Então, a essência do que é de melhor que ela tem, obviamente que hoje nós temos profissionais, como eu, no caso, que me especializei no alto rendimento, para ajudar, porque é muito difícil. É um convívio diário. As crianças, os atletas convivem muito mais tempo com os técnicos, com a equipe, do que com os próprios pais. Então, se dentro da casa nós discordamos, né? Sim. Imagina em um treino se não houver esse regime realmente hierárquico. Isso é necessário. Se por um acaso o atleta perder o respeito para com o seu técnico, não tem condições mais de continuar. Ele precisa mudar de local. Precisa haver uma admiração e um respeito. É óbvio que existem algumas situações em que eu acho que não funciona. Você liderar, eu sou contra lideranças autocratas. Eu sou a favor de lideranças democratas. Eu ajudo você a equipe que você fazer o que você precisa dentro do que você quer. Não, mas aí você tá muito boazinha. Vamos pegar um exemplo, subtema. Vai lá. Ok. Vamos pegar um exemplo, Neymar Júnior. Neymar Júnior. Você pega o Neymar Júnior. Quem é o Neymar Júnior? Ousadia. Top mundo. Ousadia e alegria. É o Uber. Ibiza, Barcelona, festas, mulheres, iates. Sim. Ferraris, Lamborghinis, carros, mulheres, Europa aos pés. Vem jogar aqui, no Rio, com o técnico lá que ninguém sabe o nome do cara. Você acha que esse cara vai chegar pro Neymar e respeitar? Bicho, esse cara falar comigo, eu jogo lá com o Messi, pô. Fala com o meu segurança. Não tem como, não tem. Não tem. O que poderia ser, por exemplo... O técnico quer tirar selfie com o Neymar. Tem jeito. Olha, O técnico quer ficar junto com ele. O certo ele tira selfie. Respeitar, mas grava um vídeo pra minha filha. Seria o Neymar respeitar o treinador. Mas que a gente sabe que o jogador, normalmente, quando pega um técnico que não tem história, não é tão conhecido assim, o jogador, no popular, como eles gostam de falar, deita no treinador, isso acontece com certeza, e deve estar acontecendo. O Rogério Micali foi pedir na entrevista coletiva, olha, temos que respeitar o Neymar, senão ele não vem seleção, mais, vai desistir. Mas o futebol, na nossa cultura, voltando ao que eu falei da cultura, a cultura brasileira, o futebol é em primeiro lugar. É um outro mundo dentro do esporte. Os outros esportes, eles se enquadram num outro patamar. Futebol mais fraco, né? Muito mais fraco, muito mais fraco. Ninguém liga, né? Ninguém liga. Se ganhar ouro, liga. Não, mas o cara não liga naquele dia. Liga no momento. Depois que acabaram os jogos, todos esquecem da modalidade. Você acha que culturalmente também o brasileiro ele tem uma parada de querer amar e odiar os atletas? A gente tem lá o Anderson Silva quando era top. Depois, quando ele começou a cair, todo mundo quer ver a notícia do cara lá ser derrubado. O Guga foi agora reconhecido, mas ninguém lembrava dele. A gente não dá valor para os nossos atletas? Sim. É até um pouco delicado eu responder cruel. Mas a realidade nua e crua esses atletas são literalmente, em sua maioria, né, que fique bem registrado aqui, até eu como representante representante esportiva,
Sim, eles são muitas vezes prejudicados e... Os atletas, Os atletas muitas vezes são prejudicados pela falta de investimento. Eles são cobrados, voltando à analogia que eu fiz ao carro. Né? Você pega um Fusca, fala do Fusca porque quando eu era criança eu me lembro muito do Fusca, e uma Ferrari, você não consegue fazer com que essa Ferrari ela tenha forças dando um motor, uma carcaça de Fusca numa Ferrari. Vai acabar, no meio do caminho ele vai desmontar. Então são muitas estruturas. Estrutura de treinamento, estrutura psicológica, a parte de alimentação, a parte de transporte. Como você faz com que essa criança saia lá Ana da... Paula, pra nós não interessa isso. Isso pra nós chama mimimi. Que é o ouro. Só medalha. Pra nós é o caneco. Filha, tá lá, tem que trazer o caneco. Ou é ou não é, irmão? Ah, não, estou muito cansado. Não, Eu tentei. Estrutura É psicológica. o caneco, pô. Nós gostamos do caneco. É a frase que o segundo é o melhor dos últimos, né? Não Pra tem gente. essa aqui. Agora, é isso, é muita diferença. Eu lembro de numa cobertura de Atlanta, por exemplo, durante as Olimpíadas, de repente, passando numa rua, tava rolando lá um jogo de basquete entre os meninos ali, a coisa de escola. O que tinha de gente assistindo é que é uma coisa cultural, eles gostam dessa diversidade de esportes. Eu acho até que a Guerra Fria ajudou quando Estados Unidos e União Soviética estavam brigando ali pelo topo das medalhas, né? Isso teve um incentivo Passou pra China, bastante grande. A China também quer se ver como potência esportiva. E a gente não tem essa preocupação. Tem agora, que os jogos eram aqui, a gente ouviu falar Factual, de né? ter vindo treinadores de fora. Mas não adianta pensar nessa geração se a gente não tiver preparando a próxima. Diz que o Japão está preparando os atletas de 2020 há muito tempo. Eles querem bombar lá, né? Não, mas tá bom assim, pô. Tá legal. Tá bom, tá bom. Tá ruim? Não tá ruim, mas quem que é o novo ídolo? Tirando o Neymar, quem que é um cara que representa hoje o Brasil no esporte que é unânime pra vocês? Quem é um cara? O cara é Rafaela. Individual não tem. Não tem um cara que não tem o Neymar. Não tem. Não tem o Ayrton Senna, a gente não tem. Estamos carentes de ídolos, Emílio. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Daqui a pouquinho a gente volta Eyes of Tiger, Emílio. Que Eyes of Tiger? Eyes Stallone. Tá brava com o Obama? Tá bravo. Sim. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos falando de Olimpíadas aqui com experts. Ana Paula Adami, ela é ex-atleta, diretora executiva do Clube Pinheiros, esse clube caríssimo que você não passa nem na calçada. Nem na porta. Mas tem um ponto de ônibus do lado. Mas você pode falar o que eu faço no social. Não, no social você ajuda as criancinhas. O Fred Júnior, jornalista, comentarista esportivo aqui da Jovem Pan. Ele faz esse programa de grande sucesso que é o Domingo Esporte na Rádio Jovem Pan AM. E o Marcelo Duarte, esse famoso jornalista, inventor do Guia dos Curiosos, um dos grandes sucessos editoriais desse país. Foram bem apresentados, não foram? Muito bem, Milhares. A nossa Muito querida obrigada. Ana Paula, ela está falando mal do Obama, do presidente Obama. Tá brava? Você ficou brava com o Obama. Eu não gosto que ridicularizem o nosso país. É aquele negócio em casa. Eu posso falar mal da minha mãe, do meu pai, do meu marido. Ninguém pode. Os outros não. Os outros falarem mal, nos ridicularizarem, não dá. Hashtag não chateada. Dá. Não. Longe disso. Ele que vai ficar no país dele. O país dele tem terrorismo, as torres, tudo que aconteceu. Tem gente que fala que foi coisa do governo. Ah, porque Brasil não tem terrorista. Por enquanto. Tudo bem, mas não tem. Pô, nem Pode precisa, ter um né? problema, mas aí nós vamos ser tudo? Nós vamos ser o esgoto da... Brasil tem Brasília. Nem precisa ter Lugar tem terrorismo Brasília, precisa Mas, Lá é o poderoso mas chefão americano 1, fala 2 e mal 3. da gente, não. Ninguém. A gente, Mas isso é uma aqui nós característica nossa, porque a gente esculhamba o Brasil, a gente esculhamba os Jogos Olímpicos, tudo a gente esculhamba. Muita gente tudo é não ruim. esculacha. Tem piada, né? Mas basta alguém falar mal que você vai A gente contra fica o cara, nervoso, né? A é. gente não suporta isso, né? Não. Mas o que ela falou, nós podemos, os outros não. Complexo de inferioridade. Eu sinto muito orgulho quando eu vejo a nossa bandeira subindo o hino, tocando o nosso hino, a nossa bandeira sendo hasteada. Eu tenho orgulho, eu sou brasileira. Eu não gosto de que ninguém de outro país venha falar mal de nós. Não gosto. Eles adoram falar das mulheres brasileiras que são bonitas. Então vamos partir da premissa de que todo ser humano é imperfeito. Então, amigo, fica no teu país e não fala mal do meu. Vai lá e Deixa fala eu ir pra pro ele. seu morar. É isso aí, não bichão. fala mal do meu país. Sou brasileira com orgulho, óbvio. Que tenho... Essa musiquinha é horrível. Nossa.
As coisas mais bregas que tem. Essa musiquinha os caras tinham que mudar. É uma frase. Quem é o cara que bola? Quem é o cara que bola isso? Quem é o... Essa musiquinha na Copa do Mundo era um senhor que faleceu logo depois da Copa do Mundo. Graças a Deus. Ele que inventou isso aí? Ele morava na cidade de... música chata. Como que é a terra do Joelmir? Timbaú? Tambaú. Ele era um professor de Tambaú que participou de um concurso nos anos 50 e criou essa música e depois ela foi reeditada para a Copa do Mundo. E já na Copa de 2014, quando essa musiquinha era ouvida o tempo todo nos estádios, as pessoas foram até Tambaú para entrevistá-lo, mas ele já estava ali muito mal, não falava mais, o filho é que dava as entrevistas, e ele faleceu logo depois da Copa. Você sabe tudo, né? Não, eu sabia Marcelo. essa, por isso que eu falei. É que essa eu sabia. Você sabe tudo. Você pergunta o que você não sabe, eu espero pra você. Ana, o Fred responde. Quantos guias dos curiosos tem? Eu tenho uns 3, 4 em casa. 9. Já tem são 9 edições. 9 edições. Aliás, eu tô feliz de estar aqui porque o primeiro programa de rádio que eu fiz, quando eu lancei, foi em 95, foi aqui, o Pânico. Aqui, exatamente. Não era tão bonito como tá agora. Obrigada. Tá bem legal. Agora tem Você viado. nem tava também, aqui, cala a boca, velho. Tem viado, tem bissexual, né? Recém-assumido, tem tudo agora aqui. Agora, Emílio, isso não Ele quer que eu vire significa... viado. Eu nunca quis que você virasse gay. Eu só acho Ele falou que que você... eu tenho que ser ativo. Não, tem que ser ativo, porque um homem nessa idade fazendo passivo é feio. Tá vendo? Ele quer me levar pra Bubu Lounge. Vou levar na Bubu Lounge. Ele, o Paulo Prince. Ele vai bater cabelo com Shakira, eu e o Emílio. Não vou não, sou um cara de respeito. Bater cabelo. Pois não, pode falar. Emílio, não significa que eu não fique triste com a situação do nosso país. Que eu não me envergonhe com as situações que ocorrem aqui, com os problemas políticos. Isso não significa que eu viva em um mundo cor-de-rosa. Mas outras pessoas de outros países virem falar mal de nós e nos ridicularizar, não. A gente pode. Nós podemos. Porque nós sofremos essas consequências. A gente Então, paga o mas preço. eu penso sempre do lado bom da coisa. Eu não vou olhar, evidentemente, China, Estados Unidos, sei lá, não Alemanha. vou olhar, eu não olho isso. Eu pego os parelhos. Você tem que pegar Argentina, África do Sul, Venezuela. Estamos na frente da Bélgica. A olha que Holanda. beleza. Não é? Estamos na frente. Voltando a falar, na ginástica artística, Tamo ficamos na frente tamo da na frente. Alemanha. Vietnã Do também. Vietnã, da Holanda. Estamos atrás do Michael Phelps, né? Não, sim, o Michael Phelps é Pelé da piscina. Croácia. Não é? Olha lá, ó. Tamo bem, não tamo mal. Não é? Acho que devia ser uma medalha pra cada jogador de futebol. Se ganhar, pra aí daí. Esporte coletivo. É 11 medalhas, Ia Muito ser bem animal. questão, Milhaço. Pois não, Eu Boleto. tava vendo aqui, a Paulinha falou pra perguntar se ela me mata. É verdade que Chata. 60% dos atletas brasileiros são das Forças Armadas? É mais ou menos essa média. É mesmo? Tanto o Exército, mais o Exército, mas a Marinha, a Aeronáutica tem atletas nos Jogos Olímpicos. É mais um berço da complemento turma de é- renda. E tem os Jogos Militares, onde o Brasil tem um bom desempenho, estilo Jogos Olímpicos, Jogos Militares, com as modalidades que existem nos Jogos Olímpicos. E isso acaba ajudando o atleta a sobreviver. Pelo menos uma temporada. Então ajuda muito isso, a parte militar. Por incrível que pareça, existe sempre uma Sabia, rejeição em verdade. relação à parte militar, mas no esporte ajuda bastante. Por causa da disciplina, né? É o caso das 2 medalhas que o Brasil ganhou, né? O Felipe os dois são- ele fez continência, bateu continência quando bandeira. recebeu a medalha na hora da bandeira do pódio. A Rafaela da Marinha, eu acho que é sargento da Marinha. Isso, os dois são sargentos. Bolsonaro ia arrasar. Que louco, hein, mano? Que legal, né? E os haters mandando mensagem pras pessoas erradas, né? E aí a gente vê a importância da disciplina para que você consiga chegar e Sim. ser um atleta de alto rendimento. É verdade. Essa disciplina, que isso é desenvolvido durante anos, né, com uma pessoa e eu particularmente gosto da estrutura militar, né, da dinâmica militar. E essas hierarquias, voltando ao que eu falei quando você me perguntou sobre a motivação, são necessárias. Senão senão vira uma baderna. Cada um quer fazer o que Nós quer. queremos tutti-frutti. Tutti-frutti, é isso. tutti-frutti. Queremos... Bem Rita Mundo Lee, né? colorido. E você teve aqueles técnicos croata, aqueles que metem a mão na cara? Dá tapa Olha, eu mesmo. tive uma técnica, aliás, sou muito grata a ela. Ó. Yumi Yamamoto, inclusive está arbitrando agora nas Olimpíadas. E ela só olhava. Ela é filha de japoneses, né? Então tem a cultura japonesa. Ela só olhava, nós tremíamos na base. Ela olhava, meu Deus.
E não tinha gritaria, não tinha nada, mas um nível de exigência muito, muito grande. Eu treinava 5 horas por dia, segunda a sábado. Cheguei até a ter situações em que eu estava tão cansada que eu pegava um banquinho de plástico, colocava no banheiro e tomava banho sentada. Eu não aguentava ficar em pé. Que legal. É gostoso. Super saudável. O nível de Você esgotamento. entende por que o brasileiro não tem medalha. Você acha que Detalhe, a pessoa devia toma ter mais ou banho menos sentada? O Bola grava vídeo pro Instagram Eu gravo, eu tomo banho sentado direto. Ele grava deitado o vídeo da volta do Pânico. Voltamos de volta aqui. E eu vou falar uma Eu coisa tava com pra a véia você. do lado. Estudava assim às Ela não 4, apareceu. 5 horas da manhã, Não. porque... Senhora Rabin. E tem tudo que ser meio anã, né? No ginástica olímpica. Tem, não adianta, não fica 1,30 m, é pequeno. quase um anão. 1,30 m Pô, tem uma brasileira 1,30 m. É raro. É Normalmente, genética, né? Cada um pro seu genética. esporte. E eu tenho, deixa eu ver, 1,58 m, já tô abaixando. Mas tinha 1,59 m, mas agora já tô com 58. Mas isso daí é uma seleção natural. A minha mãe, eu rezava, acredite se quiser, Emílio, pra não crescer? eu ajoelhava ao lado da minha cama e falava, Deus, me faz ficar pequenininha. Mal sabia eu que eu ia ficar, minha mãe é menor que eu. Mas isso é uma seleção natural, então quando vai crescendo, não consegue manter as pernas, por exemplo, nas paralelas, nas barras assimétricas. O centro de gravidade, quanto mais alto, mais longe do solo ele desequilibra com mais facilidade. Então eu poderia jogar basquete quando eu quisesse, eu não ia passar da altura que eu tenho. Então isso daí, inclusive, é um tabu que precisa ser quebrado, né? São seleções naturais, os melhores que vão se destacando vão ficando, vão tendo resultado. Mas não tem grandona na ginástica olímpica? Temos algumas, hoje tem as crianças estão mais altas. Não tem Ana Hickman, não tem Ana Hickman na ginástica olímpica. não Imagina, ela não tem... Ela não consegue nem andar É por causa direito, do tempo do movimento. Até ela virar a perna, já perdeu o colega. É verdade. Só que tem um porém. Na época, eu, por exemplo, desenvolvi um trabalho com a equipe que na época se sagrou campeã no Pan-Americano de vôlei, isso já faz uns 15 anos. Porque a ginástica artística, em especial, eu sou uma grande defensora para que tenha no currículo escolar, nas escolas municipais e estaduais, porque o que ela desenvolve de coordenação, de equilíbrio, de disciplina, do seu controle proprioceptivo, tudo isso, Vôlei. o esporte que você for fazer, você será destacado. Então, por exemplo, nós fizemos um grupo, voltando ao que eu falei do vôlei, nós treinamos essa equipe de vôlei e eles tiveram... aprendendo a cair, tendo noção do corpo, e eles tiveram um upgrade fantástico no resultado que eles já tinham normal. Então, a ginástica artística, ela é o esporte, em termos de tudo que eu já relatei, mais completo. A resistência cardiorrespiratória, por ele ser um esporte anaeróbico, nós trabalhamos fora, mas em termos de coordenação, equilíbrio, autoestima, tudo isso é fantástico para outros esportes. Então, as crianças que têm como base isso em escola fundamental, ou na idade de 5 a 10 anos, o esporte que eles fizerem, pode ser, por exemplo, a Ana Hickman. Se ela viesse a fazer basquete, ela teria muito mais facilidade. Estaria enterrando de classe. Sem dúvida. Ó, só pra vocês ficarem felizes, a Holanda passou nós na medalha agora. Tá? Holanda passou? Ai, o Solano. Estamos em 15º. Não, agora não. O Galvão já pegou o Phelps pra nós, pô. Michael Phelps. Então tá tudo certo. Ô, Marcelo. Já roubou o Phelps, daqui a pouco ele pega mais um, né? É lógico, somos bobo. Eu tenho uma pergunta pro Marcelo. Vai pegar Quais nada. foram os maiores heróis olímpicos, assim, da história? Bom, a Olimpíada é um celeiro de heróis e de boas histórias, né? A gente fica colecionando o tempo todo. Você tem que se inscrever hoje o Michael Phelps como o maior ganhador de medalha. E o você tem que colocar ele torpedo. no topo. Mas você tem histórias maravilhosas e você tem até histórias, vou lembrar um aqui, o Emil Zatopek, o tcheco, que chegou até a correr a São Silvestre no Brasil, ele foi locomotiva humana, isso aí, foi um cara muito importante que depois, né, depois de ter se tornado esse herói para a República Tcheca, naquela época da Guerra Fria, ele resolveu defender um governo liberal na época da Primavera de Praga. E aí ele foi expulso do Partido Comunista e acabou a vida na miséria, né? Ele era um herói olímpico, aí ele perdeu o emprego, perdeu todas as regalias, e o que se conta é que ele terminou a vida dele como gari nas ruas de Praga. Que beleza. Então esse é um cara pra gente ser lembrado. Tem muita gente que... Vocês estão falando dos haters aqui, né? Que ficaram comentando do Vanderlei, né? Do Vanderlei Cordeiro de Lima. Falou assim, poxa vida, o nosso grande herói não fez nada, né? É como se
ele não ganhou alguma coisa e a gente está tratando ele como herói. É uma lição. O que a gente tem que colocar aí é o espírito olímpico, né? Como a gente teve ontem na esgrima, um esgrimista que estava lutando contra o brasileiro Atos, que ele avisou o juiz que ele não tinha acertado, né? Ele falou, não, olha, não foi ponto, não acertei. É isso que se espera de um evento, é o espírito olímpico, que vença mesmo o melhor. E não o cara que se dopou, o cara que trapaceou. Na robatina. A gente tem inúmeras histórias no início dos Jogos Olímpicos, em maratona principalmente, de cara que pegava atalho, cortava caminho, ia de carro. Né? Um monte. O cara pega o jet ski. E o Vanderlei é um exemplo do cara que ele podia, ali naquele momento, falar, não vou competir mais. Parava e melava a coisa, né? Falava, não tenho mais condição, não. Ele continuou e chegou comemorando no estádio olímpico. Aviãozinho. E aí quando falam, poxa, não fez nada, ele ganhou uma medalha que durante toda a história do Comitê Olímpico Internacional só foi dada para 19 pessoas, né? Ele é o único brasileiro que ganhou a medalha Pierre de Coubertin, que é a maior honraria do esporte. Então não dá pra dizer que não ganhou nada. Então eu coloco o Vanderlei como um herói nosso. Mas o padre tá bravo com ele até hoje. Fez duas cartas em português. Louco, né? O padre tá bravo. Vanderlei Cordeiro. Escreveu 2 cartas em português pedindo desculpas pro Vanderlei Cordeiro. O Vanderlei não respondeu, ele tá com raiva, disse que o Vanderlei só tem fama graças ao padre irlandês. Não deixa disso. Não deixa ele tá de ser. bravo. Um pouco, ele sim, tava né? pegando um quarto lugar lá, irmão. Mas ele poderia, como disse o Marcelo, ter abandonado a prova e nem ter completado, porque a imagem dele chegando acaba simbolizando toda a luta que ele teve para chegar à maratona. E a gente pode ver a história da maratona. A gente teve outros nomes cotados, como Marilson Gomes dos Santos, e só o Vanderlei chegou entre os 3 primeiros na história, mesmo sendo atrapalhado. E no momento que ele foi atropelado, ele era primeiro. Então, mas eu acho que o maior é o Senna, né? O cara, o top. Mas aí você tá saindo do esporte olímpico. Não, sim, mas aí eu falo assim, em termos de herói, que você fala, porra, esse cara... Que a história dele também, a rivalidade, as brigas, o que foi criado ali. O Pelé teve azar de, depois da vida particular dele, ter atrapalhado o momentos esportista. que atrapalharam lá. O Edson atrapalhou o Pelé, como ele gosta de falar, né? Então, mas o Senna também, ele morreu no auge, né? Ele morreu em primeiro lugar, né? Tem essa também. Tem essa também. Sim. Não deu tempo o herói, vai virar mito, né? O herói, ele precisa disso aí, né? Precisa de um cara atrapalhar ele precisa passar por dificuldades. É disso que a gente gosta, meu povo. Haja coração. Haja coração. Aproveitando em queremos ver a superação do brasileiro. Que a gente viu a foto. Vai lá, Juca Alguém Baleia. sabe por que esse imbecil desse padre fez Grande isso? goleiro. Esse padre, ele já tinha feito isso em outro Invadiu ocasião. uma corrida de Fórmula 1. É louco, é o quê? Maluco. Era um jeito de protestar. Na cabeça dele, ele queria chamar a atenção. Eu nem lembro qual era a causa dele. Aí, ele falou que até hoje ele não sabe o motivo porque ele invadiu a corrida. Legal. Ele falou, não tem um motivo, mas ele invadiu. Deve usar o que o Rabinho Uma corrida usa, de Fórmula 1 ele invadiu. Na Fórmula 1. Ele entrou lá. Você imagina Fumou carro. um rabinho. Mas o que faziam ele era liberado e proibido de entrar naquele país depois. Pô, o cara é muito Aí bom. entrou. Ele entrou, cara. Quantas medalhas nós vamos levar? 7. O plano era quantas? O plano clube era ficar no top entre os 10. Entre os 10. Não colocar a quantidade de medalhas. 15º. Estamos em 15º. Tamo lá. Eu acho difícil chegar no top 10. Minha opinião, pelo que está acontecendo nas evoluções, esperavam mais do judô. O judô, infelizmente, por enquanto só uma medalha. Hoje nós não tivemos medalha, os 2 atletas já foram eliminados. Eu acho de ouro, 5 ou 6 medalhas de ouro. Eu acho que é vôlei? Eu acho que vôlei, o masculino ou o feminino, não vou apostar nos 2. Vôlei de praia deve dar alguma medalha de ouro pra gente. O tênis, a dupla que se esperava do Marcelo Melo e Bruno Soares foram eliminados ontem. Não perde a chance de ter uma medalha a mais. O futebol, triste. Eu tô na dúvida no masculino e eu aposto mais no feminino que no masculino hoje. Óbvio. Hoje vai ser a redenção do masculino. Sim. Aliás, se vocês quiserem ir hoje, um programão, hein? Hoje tem... Ingresso pro Salvador? Não, aqui na Arena Corinthians. Hoje é dia de Iraque e África do Sul às 10 da noite. Opa! Mas eu tô lá. Mas ainda temos chance de pódio com o Arthur Zanetti. Sim, nas argolas, com certeza. Ele é um... Argola é uma delícia, né? Adoro, nossa! Argola é uma delícia, Emílio. Argola é só ouro. É só ouro. Muito delícia. Bem. O que tá muito impressionante é que não vai
ninguém nos jogos, né? Tudo Muito vazio, caro, né? tudo meio vazio, é. Muito É caro? Muito caro. Quanto custa o ingresso? Ah, tem em média o mais barato R$200, o mais caro 800. Mas pra mil qualquer reais. esporte? R$900, por exemplo, Mas é, na 900. ginástica artística para ficar próximo. No basquete gastaram 360 e não tinha a letra correspondente. Tinha que Eu ficar em gostei pé. do estádio de natação que tem umas pilastras. Tem. Né? Não, mas Bonito, erro de né? projeto. Eu Foi queria bonito saber mesmo. quanto pagou aquele salva-vidas da natação, que é o melhor lugar, né? Salva-vidas da natação, aí sim, hein? Muito bem. Ó, queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje no Pânico. Ana Paula, muito obrigado. Você quer deixar o site lá do... Tem site lá? Do Instituto, vamos lá. Instituto Vida Ideal, que eu presido, www.institutovidadeal.org.br. É o projeto social que nós estamos fazendo e lutando para que tenhamos futuramente mais atletas olímpicos com condições, né, Emílio? Boa. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Fred. Valeu, Tá na Emílio. Jovem Pan. Muito obrigado por você ter vindo. E o Marcelo Duarte aqui. Pode falar mais o uma site vez. também? Lógico, claro. É o guia dos curiosos.com.br. Eu trouxe para você também um outro livro que é o Infográficos Olímpicos, saindo agora aqui. E tô tentando entrar na vida de youtuber agora também. Canal Sério? Três Loucados. Três loucados? Legal. E tem o que Loucados. lá? O que tem lá de... É a parte de curiosidade de futebol. O Senna conhece, já tem inscrito lá. Senna é arte da bola. Senna é Você concorrente. conhece, Senna? São parceiros. Seu concorrente. Não é parceiro, não. Concorrente. Concorrente. Parceiro. É isso, Ele tem mais seguidor que você. Três Senna. Loucados no YouTube. É isso aí. youtube.com/Três Loucados. É isso aí. Valeu, muito obrigado pra vocês Valeu. aqui no Pânico na Jovem. Opa, opa. Que é isso, bicho? O que é isso, bicho? Hã? Encerramento, não? Já é hora? Já é hora de partirmos. Quero hora? agradecer por mais um dia. Você quer agradecer Michael a quem? Phelps. Quem você quer agradecer? A quem você vai agradecer, Zuckerman? Eu vou agradecer a O você que você mesmo. agradeceria hoje se você pudesse agradecer a alguma coisa? Eu agradeceria somente... Tá vendo, ó? Eu falo. Você é um cara que tem tudo e não agradece nada. Eu não é agradeço, isso aí? eu agradeço sim. Eu agradeço a Dus. As pessoas que têm tudo, Eu as agradeço. pessoas que têm tudo, nunca agradecem Eu agradeço a nada. oportunidade. É ou não é? Ele tá pensando muito pra agradecer. O que você está achando da Olimpíada, Índia? A Olimpíada foi boa, só falta o Brasil jogar legal pra nós ganhar no futebol, né, pô? Você gosta do Neymar? Muito devagar, eu gosto, mas Gabigol? eu achei ele muito orgulhoso. Não é orgulhoso, ele é moleque bom. Ai, Ele é bom. molecão, 20 anos. eu sou Índia, lembra Se você, você com 20 ganhasse anos? Lembra a 20 sua milhões. piricota? Lembra a sua piricota Assada. com 20? Lembro. Você acha que o Era cara... famosa. Você acha que o cara vai ficar nessa? Vai não, né? Você lembra da sua periquitoca? Lembro, Lembra a era bem periquitoquinha? famosa. 20 aninhos. Era famosa, Pô, deixa o gostosa. cara. Piricota gostosa. Gostosa, Cara, famosa. é ou não é? Gabigol é muito malandrinho. Gabigol. Ele é muito malandrinho, dá umas porradas lá. Vocês têm inveja deles, porque eles são ricos, famosos, É mesmo, bonitos e pintudos. Bilionários e pintudos. Eu posso divulgar um show? Tudo Deus não dá. Pode. Essa é a inveja do ser humano, é justamente essa. Você sabe que tem melhores que você. Não, o Gabigol ele é E melhor o que Neymar eu. é um deles. Mas ele precisa ser menos malaco. Isso que o ser humano não Bem, consegue. bem Ah, melhor, não. né? Bem melhor. Muito. O ser humano, quando você vê um Neymar, você fala, porra, esse. Não, ele é top, É mas, quando o Mas sucesso... ele- mas Aí você quer derrubar. mas ele Traz precisa do ele meio aqui. campo Entendeu? pra Aí o nego fala, abastecer. não, vamos derrubar Vou chamar esse. ele. Não pode ser tão bom assim. Seleção Que eu não precisa de sou, meio campo. né? Tem duas pernas, dois braços, igual chama nós. inveja. Ele sozinho não É, faz, não faz verão. tá bom. Não tem como ele ganhar um jogo tá sozinho. bom. Você Não quer dá. derrubar o Neymar Lógico agora? que não. Só porque ele é o Neymar Quer Júnior? desafiar ele pro consigo stand-up? derrubar o Camisa Neymar. 10 do Barcelona? Não consigo. Eu já dei um esporro nele ao vivo uma vez. Ele ficou muito bravo comigo. E quando você identifica isso, quando o ser humano identifica um outro muito melhor que ele fala, tá vendo? Por que Deus deu tanta habilidade para outro e para mim nenhuma? Isso é coisa de outra encarnação. É. Ele foi muito bom na outra encarnação. Fala o show. Quer divulgar o show? Queria divulgar o Dilma show. do Chefe vai estar dia 11 no Teatro Gazeta. Carioca Deixa ele falar aqui. Eu queria divulgar o Comédia ao Vivo, que eu vou estar de volta agora sexta-feira, meia-noite, no Teatro Renascense, com o Thiago Ventura, o Di Lopes e o Diogo Portugal, nosso querido amigo. Então, Comédia ao Vivo, sexta-feira, meia-noite, tamo de volta no Renascense. Boa, Rabinho. O melhor bom. stand-up É no mesmo. Brasil É é mesmo. de Fábio Rabinho. Ser, para- É isso aí. O Vambora? ouro é nosso. O ouro é nosso. A Copa do Mundo é É nossa. Ouro isso do aí. seu dente, um beijo. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
mesmo. Acabou. Acabou mesmo. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.